Existe uma história em que um homem acorda transformado em um inseto gigante, e curiosamente, esse nunca foi o verdadeiro terror. O que realmente assusta não são as patas, o casco duro ou a incapacidade de falar. O verdadeiro horror começa quando as pessoas deixam de enxergar quem você sempre foi, apenas porque você já não consegue ser útil para elas. É por isso que, mais de 100 anos depois dessa publicação, A Metamorfose de Franz Kafka continua sendo uma das obras mais perturbadoras da literatura, porque essa história nunca foi sobre um inseto, ela é sobre a fragilidade da nossa identidade. E existe um detalhe que muda completamente a forma como essa obra deve ser lida, mas antes de chegar nele, precisamos conhecer o homem por trás dessa história. Franz Kafka não escrevia sobre monstros, ele escrevia sobre pessoas comuns esmagadas pelo peso da própria existência. Em suas obras, os maiores inimigos quase nunca têm rosto. São as expectativas, a culpa, o medo de decepcionar, a solidão e a sensação de nunca ser suficiente. Talvez por isso seus livros continuem tão atuais. A tecnologia mudou, o mundo mudou, mas a angústia humana continua praticamente a mesma. E nenhum personagem representa melhor esse sentimento do que Gregor Samsa. Quando pensamos em A Metamorfose, quase todo mundo lembra apenas da cena em que o Gregor desperta transformado em um enorme inseto. Mas existe algo que passa despercebido. A verdadeira transformação começou muito antes daquela manhã. O problema é que ninguém percebe isso na primeira leitura. Antes mesmo de abrir os olhos, Gregor já levava uma vida completamente mecânica. Trabalhava como caixeiro viajante, passava dias inteiros viajando, dormia pouco, comia mal e vivia cansado. Seu emprego não lhe dava felicidade, apenas a garantia de que sua família teria dinheiro para sobreviver. O pai havia acumulado dívidas, a mãe dependia dele, a irmã ainda era jovem demais para sustentar a casa. Então Gregor fez o que acreditava ser seu dever, abriu mão da própria vida para carregar todos nas costas. Curiosamente, ninguém perguntou se era isso que ele queria, simplesmente esperavam que ele continuasse trabalhando, e ele aceitava, acreditando que um dia tudo isso poderia mudar. Primeiro pagaria as dívidas, depois pediria demissão, depois começaria a viver, mas esse depois nunca chegava. Sempre existia mais uma conta, mais uma obrigação, mais um motivo para adiar a própria felicidade. Parece familiar? Quantas pessoas vivem exatamente assim? Trabalham sem parar acreditando que a vida de verdade começará no futuro. Só que esse futuro parece caminhar na mesma velocidade do horizonte. Quanto mais você avança, mais distante fica. E aqui está uma das maiores ironias da obra. Antes mesmo de virar um inseto, Gregor já havia deixado de viver como um ser humano. Ele já era apenas uma engrenagem funcionando para manter outras pessoas de pé. Mas isso ainda não era o pior, porque quando finalmente acorda transformado, sua primeira preocupação não é entender o que aconteceu com seu corpo. Sua primeira preocupação é outra. Como ele vai explicar ao chefe que vai se atrasar para o trabalho? É nesse momento que Kafka nos faz uma pergunta silenciosa. O que acontece quando uma pessoa vale apenas aquilo que consegue produzir? Gregor está preso dentro de um corpo que já não reconhece, mas sua mente continua funcionando exatamente como antes. Enquanto tenta mover suas inúmeras patas desajeitadas, ele não pensa em procurar ajuda, nem em entender a estranha transformação. O medo que domina seus pensamentos é outro. Perdeu o emprego. Ele imagina a reação do gerente, calcula o atraso, preocupa-se com as contas da família. É quase absurdo, e esse é exatamente o ponto. Kafka exagera a situação para mostrar uma verdade desconfortável. Quantas vezes continuamos presos às mesmas preocupações, mesmo quando a nossa vida está completamente desmoronando? Mas isso ainda não era o pior. Quando Gregor finalmente consegue abrir a porta do quarto, todos ficam horrorizados. Sua mãe desmaia, o gerente foge em pânico, seu pai, sem tentar entender o que aconteceu, reage com violência. Em vez de enxergar o filho por trás daquela aparência monstruosa, eles enxergam apenas um problema. E aos poucos, Gregor percebe algo devastador. Ninguém está interessado em saber se ele ainda sente, pensa ou sofre. Para todos, o homem desapareceu no instante em que deixou de ser útil. Existe um detalhe que muda completamente essa história. Gregor nunca deixa de amar sua família, mesmo sem conseguir falar. Ele continua preocupado com o bem-estar de todos. Escuta as conversas escondidas atrás da porta, observa a irmã tentando cuidar da casa e se sente culpado por não poder mais ajudá-los. É como se sua humanidade permanecesse intacta, enquanto as pessoas ao seu redor perdessem a delas. Quem realmente se transformou? O homem que virou inseto ou a família que deixou de enxergar o filho? Nesse ponto, a irmã de Gregor, Gretchen, parece ser a única esperança. Ela leva comida ao quarto, limpa o ambiente e tenta compreender suas novas necessidades. Mas conforme os dias passam,
até esse cuidado começa a desaparecer. O carinho se transforma em obrigação, a obrigação vira cansaço, e o cansaço, lentamente, dá lugar ao desprezo. É um processo doloroso de assistir, porque não acontece de uma vez, acontece aos poucos, como muitas relações na vida real. Às vezes, o afeto não acaba em um grande momento dramático, ele simplesmente vai ser substituído pela indiferença. E há um toque de humor amargo em tudo isso. Gregor descobre que já não sente vontade de comer a comida fresca que tanto gostava. Agora prefere comer restos estragados e esquecidos no chão. Imagina acordar um dia e descobrir que seu prato favorito virou lixo. Parece uma cena absurda, mas Kafka usa até isso para mostrar que Gregor está cada vez mais distante da vida que conhecia. Foi nesse momento que tudo começou a fazer sentido. A metamorfose nunca foi apenas física. Ela revela algo que sempre esteve escondido. O valor de Gregor para aquelas pessoas dependia do que ele podia oferecer, e quando essa utilidade desapareceu, o amor começou a desaparecer junto. Mas existe uma cena que resume toda a crueldade dessa história. Certo dia, o pai de Gregor começa a atirar maçãs contra o próprio filho. Uma delas fica presa em seu corpo e nunca mais é retirada. A ferida infecciona lentamente, enfraquecendo Gregor a cada dia. É uma violência física, mas também profundamente simbólica. Aquele homem que trabalhou durante anos para sustentar a família agora recebe, como recompensa, rejeição e agressividade. E o mais doloroso é perceber que Gregor não reage, ele não sente raiva, não busca vingança, apenas aceita o sofrimento, como se acreditasse que realmente merecesse aquilo. Mas isso ainda não encerra a história. A família aprende a viver sem o dinheiro de Gregor. O pai volta a trabalhar, a mãe também ajuda como pode. Gretchen amadurece e consegue um emprego. Pela primeira vez, todos começam a assumir responsabilidades que antes estavam concentradas em uma única pessoa. É curioso perceber que o sacrifício de Gregor, durante tantos anos, acabou impedindo o crescimento da própria família. Enquanto ele carregava todo o peso sozinho, ninguém precisava mudar. Quando ele deixou de sustentar a casa, todos descobrem que eram capazes de caminhar com as suas próprias pernas. Então chega o momento mais devastador da obra. Gretchen, a irmã que parecia ser a última ligação entre Gregor e sua humanidade, olha para os pais e diz que aquele ser não é mais o seu irmão. Segundo ela, se realmente fosse Gregor, jamais permitiria que todos continuassem sofrendo daquela maneira. Naquele instante, Gregor entende que já não existe lugar para ele naquele lar. E talvez essa seja a verdadeira morte de um ser humano. Não quando o coração para de bater, mas quando ninguém mais reconhece sua existência. Naquela mesma noite, sozinho e completamente enfraquecido, Gregor morre em silêncio, sem despedidas, sem discursos, sem heroísmo, apenas desaparece. Na manhã seguinte, a empregada encontra seu corpo e comunica a notícia com uma naturalidade assustadora. E então acontece algo que muitos leitores consideram o momento mais cruel do livro. A família sente alívio. Eles saem para passear, respiram mais leves e começam a fazer planos para o futuro. Não porque fossem monstros, mas porque a vida continua. E é justamente isso que torna a cena tão desconfortável. Kafka não escreveu a Metamorfose para falar sobre um homem que virou inseto. Ele escreveu sobre pessoas que são reduzidas aos que conseguem produzir, sobre relações que confundem amor com utilidade e sobre o vazio de viver apenas para atender às expectativas dos outros. A pergunta que fica é simples, mas difícil de responder. Se um dia você deixasse de ser útil, quantas pessoas continuariam enxergando quem você realmente é? Talvez seja por isso que essa história continua tão atual. Em um mundo onde nosso valor costuma ser medido por produtividade, dinheiro, aparência ou sucesso, Gregor Samsa continua acordando todas as manhãs, em milhões de pessoas. Esse prédio aqui, o prédio geralmente é limpo, né? E aí ter achado barata foi esquisito.